Os catadores de uma cooperativa recolheram 14.000 latas de alumínio. Essas latas eram exclusivamente de cerveja, de sucos ou de refrigerantes. De cada 5 latas recolhidas, 2 eram de cerveja. E para cada 7 latas de refrigerantes, havia 3 latas de suco. Do total de latas recolhidas pelos catadores, quantas eram de suco? Então, nós temos de novo um problema de divisão proporcional. Eu tenho um total de 14.000, que está sendo dividido em 3 classes, não é isso? Cerveja, suco e refrigerante. E aí foi dada a proporção entre essas partes. De cada 5 latas recolhidas, 2 eram de cerveja. Ou seja, do total, 2/5 são de cerveja. É isso que está dizendo. Né? Que 2 a cada 5 do total são de cerveja. E para cada 7 latas de refrigerante, havia 3 latas de suco. Então, existe uma proporção aqui, olha, de 7 latas de refrigerante para 3 latas de suco. Ok, com isso aqui a gente já consegue se virar. Só vai ter que ver um detalhe. Esses números 3 e 7 que eu coloquei não são números absolutos, né? É uma relação que existe para cada 3, para cada 7. Tá bom. Agora, a gente pode resolver isso fazendo o seguinte. São 14.000. Calculo primeiro esses 2/5, porque 2/5 são de cerveja. Então, vou primeiro calcular quanto é 2/5 de 14.000. Então, vou pegar 14.000, vou dividir por 5. Se dividir por 10 dá 1.400. Então, por 5 vai dar 2.800, certo? Vou multiplicar por 2, ou seja, 5.600 latas foram de cerveja, tá? Agora eu tenho que descobrir essa proporção aqui, ó, 3 e 7. Quantas latas eu vou ter aqui? 14.000 menos 5.600, certo? 14.000 menos 5.600. 14.000 menos 5.000 daria 9.000. Tira 600 ainda, 8.400 latas. Nessa proporção de 3 para 7. Aí eu somo aqui, 3 mais 7 é 10, então de cada 10, 3 são de suco, 7 são de refri. Mas quantas dezenas de latas eu tenho aqui? São 840 dezenas. Então, de cada 10, então eu vou ter 840 vezes 3 aqui, certo? Porque são 840 vezes esses 10 aí. Então, vai ficar 840 vezes 3, 2.400 mais 120, 2.520. E a pergunta é quantas latas de suco? E já está aqui, né? 2.520. Tranquilo, gente?